O fato dela ter contado a ele sobre sua concepção milagrosa é plausível. Se considerarmos que o Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 26 ao 38, o anjo vem e fala primeiramente com Maria, predizendo sua concepção sobrenatural. Desta forma, o sonho de José pode ser uma exposição de uma situação que não deu a devida atenção, o que pode ter se cumprido ou a que pode ter se cumprido a profecia de Isaías. O que eu quero dizer aqui para vocês é justamente o quê? Que se o sonho ele serve para expor uma situação que não demos a devida atenção, naquele momento em que José estava sonhando, ele estava justamente se lembrando de que existia uma profecia e que existia uma profecia que poderia estar se cumprindo naquele momento. Então tudo isso, esse processo de ponderar agora veio com fruto do sonho, e ele então agora pode ter sido chamado a atenção porque ele poderia estar agora fazendo cumprir a profecia de Isaías. Com certeza Maria contara a José, seu futuro esposo, sobre a sua gravidez. Com certeza Maria contou para José. E olha que interessante. No verso 20 também, José, filho de Davi. Mais uma vez vemos o autor deixando claro a descendência de Jesus com o trono de Davi. Note, Mateus capítulo 1, verso 16. Mas isso só se concretizaria se José casasse com Maria. Assim sua descendência seria provada. Em Lucas capítulo 3, verso 23, tem um termo interessante para essa consideração de Jesus em sua genealogia. Em outra versão, Jesus começou o seu trabalho quando tinha mais ou menos 30 anos de idade. Ele era, conforme pensavam, filho de José, que era filho de Eli. Olha que interessante, né? No Evangelho de Lucas, as pessoas consideravam Jesus. Olha que interessante. Outra palavrinha aqui grego para ajudar a gente a compreender esse texto. Manter pelo costume ou uso. Ter como costume ou uso. Seguir em costume ou uso. É costume, é tradição recebida. Considerar, pensar, supor. Jesus era considerado filho de José. Agora veremos se essa consideração era legítima. A cerimônia se chama... Eita, outro nomezinho complicado. A cerimônia se chama, esse nome esquisito aí, e ocorre no 31º dia do nascimento do menino. O pai faz o pagamento de 5 ciclos de prata, corrente no templo, para o sacerdote. Dos filhos de Arão, pode ser o equivalente à moeda corrente do seu país. No começo de 2020 no Brasil é o equivalente aproximadamente a 70, 80 reais. E assim compra o filho de volta. Esse dinheiro da redenção era uma compensação paga a Arão e seus filhos pelo primogênito, que pertencia ao Senhor. Essa quantia indicava que esse homem não era obrigado a servir no templo do Senhor, ao Senhor no templo, como sacerdote. Era a compensação pelos serviços que deveriam cumprir, mas não cumpriria. Mesmo com a redenção, todos os filhos primogênitos eram apresentados ao Senhor no templo, de forma especial, e tinham deveres elevados a cumprir. Foi para cumprir esse preceito que Jesus foi levado ao templo, ao ser apresentado. Links na descrição. Deixa eu tentar explicar para vocês. Vamos lá. Maria, grávida, agora dá à luz, né, ao menino. Como é o primeiro filho, eles têm que levar para apresentar ao templo. Ele é o primogênito de Maria, né? E existia uma lei na época de Moisés em que todo primogênito era
oferecido ao templo para servir ao templo. Com o passar dos anos, nem todo primogênito precisava servir no templo. Então, pagava-se esse tributo para tirar essa responsabilidade do primogênito. Isso dá legalidade para o termo filho. É como se você fosse ao cartório, como você fosse registrar o seu filho em seu nome, né? Então, a partir desse momento, José é pai de Jesus. Depois que ele é apresentado no templo, depois do 31º dia do nascimento do menino. Tá bom? Então é por aí que tem que seguir a nossa linha de raciocínio. Tá? Jesus, ele é filho de José, ele só entra na genealogia de Mateus ali, né? Pertencendo à raiz de Davi, depois que ele se torna filho de José. Tá ok? Vamos lá, vamos continuar. Dessa forma, Jesus, Deus encarnado, o Emanuel, se faz descendente de Davi. Foi dessa forma que Jesus, sendo considerado filho de José, pós sua apresentação no templo, em registro, em adoção, se torna filho. Esta adoção equivale a um filho legítimo. E como primeiro filho, Jesus também seria o primogênito. Continuando lá no verso 20, não temas receber Maria, sua mulher. Não temas receber Maria, sua mulher. O anjo acalma o coração de José, que estava preocupado com a traição e possível mentira de Maria, e com a possível morte dela caso levasse à frente suas suspeitas. Dessa forma, ele estava certo que deixá-la secretamente era o mais certo a fazer. Neste ponto da história, o que pesou mais na decisão de José em ainda querer ficar com Maria? Olha aí, ó. Mateus capítulo 1, verso 20. Receber aqui não está dizendo como esposa, e sim para aceitar o que ela está dizendo. Sim, o que ela fala é verdade. Olha que coisa linda. Olha a palavra receber, o que significa ali, ó. Podemos dizer que a consciência de José foi confrontada através de sonho, que com a possibilidade de que a profecia de Isaías realmente estaria acontecendo, não somente em tempo presente, mas com sua vida ou com a sua família. Ainda no verso 20, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Independente de sua crença, esse relato é aceito por muitos e é a força motriz da fé em Jesus Cristo como Deus encarnado. Há um esforço por parte do autor em apresentar essa divindade aos leitores, de que a gestação de Maria foi obra de Deus, colocando a responsabilidade no Espírito Santo. E é aqui que a religiosidade faz a divisão na fé de muitos. Uns aceitam Cristo como profeta, outros como Messias, outros como Deus e outros como um pregador de boas obras. Mas o fato é, essa história, Jesus e os seus discípulos têm uma força gigante devido à mensagem de Mateus. Você crendo ou não, aceitando ou não. No verso 21 diz assim: ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E o autor se preocupa em explicar o que o anjo está dizendo, em conformidade ao que está escrito no Antigo Testamento, em Isaías 7,14. E portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. No verso 20 e 23. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta.
Mateus agora explica a profecia de Isaías, capítulo 7, verso 14. E no verso 24, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Devemos lembrar que o termo recebeu não atende a casar-se, e sim em aceitar, receber com crédito o que a outra pessoa disse. Então está aqui, ó, despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e aceitou o que Maria lhe disse, né? Sua mulher. No verso 25, contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Aqui a palavra para conhecer tem mais uma expressão sexual, ok? Aqui, levando em consideração o contexto da frase, a palavra grega para conhecer é essa que está aí na tela de vocês, que eu também não vou me atrever a pronunciar. Ela é uma expressão idiomática judaica para a relação sexual entre homem e mulher, mantendo o estado virginal e cumprindo assim a profecia de Isaías. Conclusão. O texto nos ensina muitas coisas, mas quero chamar sua atenção para: melhor que uma história narrada é uma história escrita, documentada. Melhor que agir de imediato é ponderar. Uma vida melhor é uma vida onde sonhamos. E melhor que deixar em dúvida é explicar o que está dizendo. Como José, vamos aprender a ponderar, ser pessoas melhores, levando em consideração tudo e todos que nos cercam. Até a próxima aula. Até mais, galera. Fui!